Abrir a palavra aqui, nós queremos compartilhar uma palavra que tem como tema, deixa o pessoal colocar ali o código para mim, vamos ver se vai dar certo. Para que vocês possam acompanhar aqui. Eu acho que de casa o André vai projetar lá, na tela. O pessoal de casa vai receber aí na sua tela a ministração da palavra, os slides. Obrigado, Cleomentes, pela água. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Ótimo. Muito bem, nós queremos falar sobre esse tema nessa manhã. Depois nós retomamos a semana que vem o poder do comprometimento. Quero desafiar você a assistir a palavra da semana passada. Nós vamos dar uma sequência nessa palavra no próximo domingo, mas hoje, como é ceia, Deus colocou em meu coração esse tema, o autor e consumador. Essa expressão que Jesus é autor e consumador, ela se encontra em Hebreus capítulo 12, verso 2. Nós podemos ler aqui esse texto. Não tem como projetar ali, mas diz o seguinte: olhando firmemente para Jesus, Ele é o quê? Autor e consumador da nossa fé. O que Jesus é, irmãos? Então diga mais uma vez: autor e consumador. Esses dois atributos pertencem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Senhor dos céus e da terra. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre esses dois atributos de Jesus, autor e consumador. Quando nós falamos sobre autor, nós estamos falando sobre essa palavra lá no grego, olha só, arquegos. Essa palavra arquegos, que representa essa palavra? Aquele que dá princípio a tudo, aquele que principia todas as coisas. Quando se fala como esse arquegos aqui, essa palavra, ela é pouco utilizada como pessoas que são autores de obras e tudo mais, porque ela traz uma designação muito maior. Ela está ligada inclusive a pessoas que estão em realeza, pessoas que têm uma dimensão de nobreza, e que realizam por suas mãos uma obra nobre. Então aquele que traz o princípio de todas as coisas. Quando se fala o autor, aquele que iniciou todas as coisas. Interessante, quando eu estava preparando essa palavra aqui, a Sandra estava assistindo lá uma reportagem dos pássaros, e aí quando ela viu os pássaros, ela ama os pássaros, ela fala assim: eu precisava ser ornitóloga, né? Porque eu gosto demais, é ornitólogo que fala, né? Eu gosto demais de pássaros, e os pássaros ali, eu falo: gente, Deus pintou isso. Alguns pássaros, eu falo assim: mas Deus coloriu isso aqui, Ele desenhou, pegou, coloriu. Assim é o nosso arquegos, assim é Ele. O apóstolo Paulo vai escrever isso, em Colossenses capítulo 1, verso 16, 17, ele diz assim: pois nele foram criadas quantas coisas, irmãos? Quantas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Não há nada que exista que não veio dele. Não há nada que exista que não veio dele. A existência principia-se nele. Quando você pergunta assim: e qual é o início da existência de Deus? Não é possível que isso ocorra. Não é possível que isso ocorra. Ele não tem princípio de dias. Ele não tem princípio. Porque tudo que existe é oriundo dele. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo vai escrever: olha, é nele que foram criadas quantas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Aonde? Aonde? Nos céus e na terra. Ou seja, em todos os lugares. Em todas as galáxias, em todos os planetas, em tudo que existe nos céus. E não só nos céus naturais, porque existem céus espirituais, irmãos. Nós não entendemos a dimensão das coisas ainda. Nós somos muito crianças, somos bebês, somos como o Theo, ainda estamos aprendendo ainda.
Nós vamos precisar de uma eternidade para aprender tudo. Quantos precisam? Nós vamos precisar de uma eternidade para aprender tudo. Tem gente que fala assim: pastor Guilherme, o que eu vou fazer na eternidade? Irmãos, a eternidade será pouco para nós entendermos os mistérios de Deus. Então a palavra diz aqui que Ele criou todas as coisas, não só nos céus, mas também sobre a terra. Olha só o que ele diz: visíveis e também o quê? É o que eu estou falando, não é só da dimensão visível. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer poderes ou potestades. Às vezes a gente alinha, potestade com coisas demoníacas. Não, a palavra potestade significa poderes, autoridades, potestades, autoridades. E daqui a pouco talvez nós vamos falar sobre isso, que ainda que Satanás está em rebeldia, existe no exército dele uma ordem. E antes dessa rebeldia, essa ordem foi estabelecida na criação por aquele que é o autor, o arquegós. E diz aqui, olha só, tudo foi criado por meio dele e com qual propósito? Para ele. Eu e você fomos criados por ele e com qual propósito? Para ele. Para ele. Talvez você está nos assistindo, a sua vida, Deus te deu liberdade, Ele te deu livre-arbítrio, porque Deus não quer que o busquemos, o amemos, pela obrigação. Ele não nos fez para sermos robôs, para vivermos no automatismo, não. Ele quer que isso seja uma relação oriunda de uma motivação que proceda de um coração que o ama, que o adora, que o deseja. Mas querendo você ou não querendo você que está nos assistindo, você que está aqui presencial, nós somos dele. Nós já somos dele. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono porque Ele nos criou. Ele é o nosso arquegós, Ele nos criou. E Ele é o nosso dono porque Ele nos comprou. Não vamos falar sobre isso também. Porque Ele nos comprou. Ou seja, a criação se perdeu por si, em Adão, ela se perdeu, mas Ele nos resgatou. Por isso a palavra resgatador, remidor, redentor, essas três palavras são sinônimas: resgatador, remidor, redentor. É aquele que foi ao encontro das nossas vidas quando nós estávamos perdidos e comprou de volta, resgatou. Então ele é antes, verso 17, Ele é antes de todas as coisas, é isso que eu estou falando. Ele é antes de qualquer existência, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, tira Deus, não existe nada, tudo existe por causa dele. Ele é a razão primeira de tudo que existe. Esse é o nosso arquegós. Então preste atenção, antes de nós falarmos sobre consumador, vamos falar um pouquinho sobre esse efeito dominó. O que é o efeito dominó? Você já brincou de dominó? Aí de vez em quando eu brincava muito, gostava de botar eles assim, ó. Você derruba o primeiro. Ninguém, só eu brinquei com isso, Então, os físicos, eles estudaram o efeito dominó, Se deu esse nome, efeito dominó, por causa dessa brincadeira de derrubar os blocos. E olha só o que acontece. Esses dois homens aí, o Gary Keller e o Jay Papasan, eles são autores de um livro chamado A Única Coisa. Eles vão escrever no livro deles o seguinte: quando uma única coisa, por mais simples que seja, é colocada em movimento, pode derrubar qualquer obstáculo. O que começa linear se torna geométrico. Guarda isso no seu coração: que começa linear se torna geométrico. Por que os blocos caem? Porque eles estão em projeção linear. Escute isso. Se você tira um daqueles blocos da linha, então você interrompe o efeito dominó, o efeito cadeia. Precisa haver uma postura linear para que esse efeito atinja o próximo bloco. Se ele estiver fora da linha, olha o que é o desvio.
Olha o que é sair do propósito. Então, se ele não estiver em linha, você interrompe o efeito cadeia, o efeito dominó. Então ele está dizendo aqui que isso é tão poderoso que pode derrubar qualquer obstáculo. Porém, precisa estar primeiro colocado de forma linear. Esse é o primeiro ponto. Precisa estar linear. Será que nós temos colocado, eu falei sobre isso em relação ao rei Ezequias, será que nós temos colocado em ordem a nossa vida, a nossa casa? Às vezes Deus quer fazer uma obra tremenda em nós e através de nós, mas as coisas não estão de forma linear, estão bagunçadas, estão desordeiras. Por isso Satanás é o príncipe da desordem, porque ele sabe disso. Ele sabe quando Deus vai começar algo, mas se estiver em desordem não vai prosperar. O que ele estabeleceu através do pecado foi a desordem. Foi a desordem. O que Deus estabeleceu quando criou todas as coisas foi a ordem. Você veja que no quarto dia, depois que ele cria todas as coisas, ele começa a ordenar tudo, está tudo em trevas, ele cria a luz. Porque a luz te dá a possibilidade de organizar as coisas. Não há nada que você consiga organizar nas trevas. Você pode até tentar, mas pode ser que você esteja, ao invés de organizando, desorganizando, porque te falta a luz. Te falta a luz. Então Deus cria a luz, depois há muita água sobre a terra, ele separa essa água, ele provoca uma camada de água sobre a terra, que ele chama de céus ou firmamento, em algumas traduções, e ainda fica as águas, que são os mares, na terra. Depois ele fala, surge a porção seca, ou seja, ele está ordenando todas as coisas. Quando você vê o quarto dia, você fala assim, você percebe lá, Deus cria os luminares e dois específicos, ele cria o sol e a lua. Lá está explicando o seguinte, que ele cria o maior e o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Veja que Deus estabelece governo, ele estabelece ordem, e ele ainda fala assim, ó, para dias, semanas, meses, anos, estações. Até hoje é assim. Nós temos o calendário gregoriano, mas você percebe, né? Gregoriano vem de grego, vem de Gregório, né? Mas você percebe isso, que até hoje é assim, porque nós estamos no calendário lunar, nós somos regidos pela criação de Deus. Existem culturas que observam o calendário lunar, então também são regidas pela criação de Deus. Você percebe justamente isso. Você tem a semana, que é o ciclo da lua. Você tem a semana, é o ciclo da lua. Você tem o mês, que são os 4 ciclos da lua. Você tem as estações, primavera, verão, outono e inverno, que são as estações, ou são os ciclos do sol sobre a terra. É o giro que a terra faz sobre o sol, é o governo do sol sobre a terra. Você tem o ano, que é o complemento dessas 4 estações. Você tem o ano. Então Deus estabelece as coisas em ordem. É o aspecto linear. Se nós queremos que algo de Deus aconteça em nossa vida, nós precisamos escutar o que Deus falou para Ezequias. Coloque em ordem, em sua vida, em sua casa, coloque a ordem. Veja, quando Jesus, ele ressuscitou e estava no monte para ser assunto aos céus, ele falou para os discípulos, permaneçam nessa cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Não há obra que se inicie sem uma ordem. Ele falou assim, fiquem aqui, vocês serão revestidos de poder, o Espírito Santo encherá vocês, e aí vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então há uma ordem. Se eles, muitos daqueles tentaram sair de Jerusalém, o próprio Jesus foi atrás deles. 2 deles foram para Emaús, Jesus falou, não é aqui seu lugar, meu filho, volta para lá, para Jerusalém. Até o encontro que ele teve que ter em particular com Pedro lá na Galiléia, por isso ele pediu para que eles fossem lá, porque lá começou o chamado de Pedro. E ali Jesus faz uma terapia com ele ali e tal e tudo mais, na Galiléia, tem toda uma questão ali que traz à memória o chamado de Deus na vida de Pedro. Mas depois disso, todos eles vão para Jerusalém. Você percebe isso, que no batismo do Espírito Santo, eles estão todos em Jerusalém. Na assunção de Jesus, 500 discípulos, mas quantos perseveraram lá no cenáculo, quando o Espírito Santo veio? Quantos tinham, irmãos? 120. Então perceba, né, nós estamos passando por essa pandemia, essa situação toda, e quem sabe Deus está trabalhando, burilando, e vendo em nós aqueles que têm perseverança. E glória a Deus pela sua vida, não só você que está presencial, mas você que está ligado aí conosco, nos assistindo.
Nós estamos conectados aqui, nós estamos em ordem, nós estamos lineando as nossas vidas com aquilo que é o projeto e o propósito de Deus. Você recebe isso em nome de Jesus? Então, agora, o primeiro efeito é o efeito linear. O segundo efeito, eles vão descobrir, é o efeito geométrico. E esses dois autores desse livro, eles consultam esse físico aqui, ó, Lorne Whitehead. Lorne Whitehead é um físico que estudou o efeito dominó, e ele entendeu o seguinte: olha, existe uma força, né? Uma força inclusive calculada em joules, uma força na derrubada desses dominós. Quando você estiver em casa, tiver os dominós, você coloca lá, você percebe que o último, ele dá até um saltozinho. Por quê? Porque o efeito é forte, é algo progressivo, aumenta-se a energia quando se é transmitida de um para o outro. Mas ele entendeu o seguinte: porém, não é só isso que o efeito dominó provoca. Ele diz assim: olha, um único dominó é capaz de derrubar não só outro dominó. Esse físico descobriu. Ele disse assim: ó, mas ele é capaz de derrubar um outro dominó 50% maior do que ele. Ou seja, se você tem um dominó de 5 centímetros, mais ou menos aqui meu polegar, se você tem um dominó de 5 centímetros, ele é capaz de derrubar um outro dominó não só de 5 centímetros, mas um outro dominó de 7,5 centímetros. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem. E o terceiro? 7,5 centímetros mais 50%. Quantos estão entendendo? Está claro? E assim por diante. Então, isso é uma projeção geométrica. Olha só o que eles descobriram, irmãos. Primeiro, eles falaram assim: ó, se você faz isso, então, começa a colocar esses bloquinhos com essa projeção 50%, 50%. Quando você chegar ali, olha, ele coloca aqui no décimo dominó, ou décimo bloco, né? Vamos colocar assim, já não tem dominó desse tamanho. Mas no décimo bloco, esse bloco que começou com 5 centímetros, o décimo, 10, 1, 2, 3, 10, o décimo já terá o tamanho do Peyton Manning. O Peyton Manning, ele tem a altura do André, 1,96, o Peyton Manning. Ou seja, o décimo bloco já terá praticamente 2 metros de altura. Imagina isso, 10 bloquinhos, você começa com 5 centímetros, o décimo aqui é derrubado, um bloco de 2 metros de altura. Olha só o que acontece se você continua nessa projeção. O 18º, 8 blocos depois, ele vai ser do tamanho da Torre de Pisa. E a Torre de Pisa, ela tem praticamente 20 andares. Ela não é por andar, mas ela tem, é como se fosse um prédio de 20 andares. Ela tem quase 60 metros de altura. Quase 60 metros. Então, mais 8 bloquinhos, você atinge um prédio de 20 andares. Se você continua, e você chega no 23º bloco, dá uma olhadinha aí se você consegue ver, olha só. O 23º bloco, 23 só. Não é muita coisa, 23. O 23º será maior do que a Torre Eiffel. Eu tive a oportunidade na Torre Eiffel, pela graça de Deus. Fomos lá num projeto missionário na Polônia. Aí compramos a passagem para visitar o Zé Cacheta lá em Lyon. E aí a Zumira, que já fala o francês fluentemente, já falou: vocês não querem conhecer Paris? Eu falei: ô, bom. Pegamos o carrinho, aquelas estradas ótimas, excelentes. Fizemos uma viagem de 500 quilômetros. Chegamos à França, a Paris. E ela foi a nossa guia, sabia de tudo, falava francês. Olha como é que Deus é bom, irmão. E ela nos levou nesses lugares. E graças a Deus não tinha pandemia. Nós fomos na Torre Eiffel e ela falou assim: ó, vocês podem ir até o último andar, a última plataforma, lá na torre mesmo. São 300 metros de altura. É um prédio de 100 andares. Irmãos, quando eu saí do elevador, minha perna estava bambinha, porque é tudo assim, né? Fica tudo visível. As grades são todas assim, muito abertas, é tudo visível. Você vê a cidadezinha pequena, você sai lá com a perninha bamba. E você percebe que o 23º bloco já é maior do que a Torre Eiffel. E se você continua nessa projeção, quando você chega no 31º, mais alguns bloquinhos, 31º, bloquinhos é brincadeira, você vai atingir a altura de
maior, 1000 metros a mais do que o Monte Everest, que é o lugar mais alto sobre a terra. Então você pergunta assim: como que eu atinjo o lugar mais alto da terra? Basta 31 bloquinhos. Em 31 bloquinhos você está lá com a força geométrica. Com a força geométrica. Então dá praticamente 10.000 metros de altitude. Agora, você sabe, nós estamos no 31º, se você chegar no 57º, 57 bloquinhos, o que isso vai resultar? 57 bloquinhos. Seria praticamente a distância entre o quê? O que vocês pensam, irmão? 57, nós estamos no 31. Você bota mais alguns aí, ó. Mais uns 20 e poucos. 57 é justamente a distância entre a Terra e a Lua. Entre a Terra e a Lua. 57 blocos. Não são 100, não são 200, não são 1000, não são 10.000, 57. É o poder da força geométrica. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí quem te perguntar qual que é a distância da Terra à Lua, você fala assim, 57 bloquinhos. É só você responder 57 bloquinhos. O diabo sabe disso, presta atenção, irmãos, o diabo sabe disso. O diabo sabe do efeito dominó. Ele entende isso. Ele foi criado em sabedoria. O nosso inimigo, ele tem essa sabedoria terrível. O apóstolo Paulo fala, a sabedoria profunda de Satanás. Ele sabe desse efeito, ele usa isso de forma destrutiva. Como ele fez isso? Fácil, ele falou assim, ele entende o efeito dominó. O que ele fez? Eu vou só fazer um negocinho aqui, ó. Eu vou só riscar o fósforo. E a explosão vai acontecer. Foi, ó. Ele não fez força nenhuma, irmãos. Ele falou para a mulher assim, ó. Você vai ser igual a Deus. Come aí para você ver. Só aí. Imagine você naquele momento. Você observando aquela cena. É só uma mordida, irmãos. É uma mordidinha de nada. E ela pega aquela fruta e dá ao seu marido. E ele come, diz o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou o fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Eu coloquei aqui, olha, e ele também comeu. Pronto. O que mais que o diabo precisa fazer, irmão? Sabe o que ele precisa fazer, mãe? Nada, não. Efeito, a natureza dele veio para dentro de nós. Por isso Jesus fala, vós sois filhos de quem? Nós somos filhos de quem, segundo a perspectiva de Jesus, antes da conversão? De que nós somos filhos? Irmão, já fui filho do diabo, não sei você, né? Se você é daqui da terra. Mas nós somos filhos, é Jesus que falou, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem aquilo que é a natureza dele. Vocês mentem, vocês se rebelam. Porque se nós não éramos filhos do diabo, não tinha porque Jesus vir e morrer. Nós somos santos. É porque nós não prestávamos mesmo. Ele entende isso. Então, ele só jogou ali, ele só, derrubou a primeira pecinha. O que você tem na sequência? O que você tem na sequência? Eles são expulsos do Éden, um irmão mata o outro irmão. O que acontece? Capítulo 6, o que acontece? Deus fala, não dá mais para conviver com a humanidade, dilúvio, pronto. Efeito, não só efeito dominó de forma linear, mas efeito dominó de forma o quê? Geométrica. As coisas começam a acontecer. Aí Deus começa de novo, fala, não vou destruir minha criação por causa do homem, porque ele é mau. É Deus que fala, ele é mau na sua natureza, desde pequeno. Ele já é mau, não vou destruir minha criação por causa dele. Deus, o projeto de Deus já começa a entrar em ação lá na eternidade. Porque ele sabia que essa besteira do homem ia acontecer. Mas começa de novo. Noé tem ali, e o que acontece? O cão vai lá, desonra o pai, maldição. Passa um pouquinho, o que você tem? Torre de Babel, Deus fala, se espalhem pela terra, não vamos espalhar, nosso nome vai ser nobre. Juízo de novo. Aí você passa mais um pouquinho, Abraão chega perto ali com seu sobrinho Ló, de umas terras chamadas Sodoma e Gomorra. O que Deus vê lá? Entendem isso, irmãos? Entende isso? Então onde não há conversão,
onde não há um quebrantamento, onde as pessoas não se voltam para Deus, elas estão debaixo do efeito dominó que o diabo provocou através do pecado. Eu coloquei aqui, olha, quais são essas consequências, tanto linear como geométrico. Quais são elas? Culpa. O que o pecado gera? Culpa, profunda culpa, separação de Deus, maldições, maldita é a terra por sua causa, ela produzirá espinhos, abrolhos, maldita é a terra por tua causa, maldição, enfermidades, dores, com dores darás à luz filhos, as enfermidades, as dores, irmãos, os vírus, as pandemias, tudo consequência dessa questão drástica do homem, escravidão, e essa escravidão por meio da que? O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, irmãos, para a liberdade Cristo nos libertou, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ele fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, verso 3 do capítulo 5, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ele vai falar assim, olha, andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Ele dá a solução. Aí ele fala, sabe por quê? Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. Mas se vocês estão sendo guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo de condenação da lei que ele fala. Aí ele fala assim, sabe por quê? Porque as obras da carne são conhecidas e são o quê, irmãos? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, tudo isso escraviza o homem. Certa vez eu cheguei para o Beto, que foi aqui da comunidade, Beto inclusive trabalhou com Roberta Lucimei, ele era cobrador da loja lá, quando fora das drogas, excelente funcionário, ele era um atleta. Hoje tem muitas pessoas fazendo ciclismo, naquela época, perna dele grossa, só músculo, ele era um atleta, o Beto, mas tinha um problema das drogas. Um dia eu encontrei ele no passeio, estava drogado, fumando, bebendo, eu peguei um dos cigarros que ele estava fumando, falei assim, Beto, olha aqui para esse cigarro. Ele olhou e falei assim, como uma coisa desse tamanho, Beto, pode dominar você? Falei para ele, começou a chorar. Então, irmãos, essas coisas escravizam o homem, o efeito dominó. Graças a Deus, o Beto, antes de morrer, teve um tempinho lá na Santa Casa, se converteu novamente, entregou a vida para Jesus, mas, poxa, podia estar aqui conosco, servindo ao Senhor. Olha, o pecado, o efeito do pecado, ele gera a morte, não só espiritual e física, mas no juízo eterno, ela causará também a morte eterna do homem, porque isso é o projeto do diabo. O efeito dominó que o diabo quer gerar é a extinção, é a pulverização da criação de Deus em relação ao homem. Ele quer nos exterminar. É o exterminador, né? Aquele filme. Então o exterminador é o capeta mesmo. E irmãos, agora, Jesus não é só o autor, ele também é o consumador. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque ele principiou essa obra entrou num efeito dominó destrutivo pelo pecado, mas ele não é só autor, ele é consumador. O Deus que começou a boa obra há de concluir na minha vida, na sua vida. Você recebe? Em nome de Jesus, ele não nos abandonou. Ele não nos abandonou porque ele não é só autor, ele também é consumador. A palavra no grego é essa aí, ó, teleiotes. Teleiotes tem a ver com tetelestai. Teleiotes, essa palavra, aquele que consuma, aquele que conclui, é alguém que finaliza, coloquei, alguém que finaliza, alguém que completa, que aperfeiçoa uma coisa, alguém que leva até o resultado final. Ele é o aperfeiçoador. Ele não só começa, mas ele dá todo o acabamento. Jesus vai realizar todo o acabamento. Quantos recebem? Em nome de Jesus, vai ser concluída essa obra. Por isso que quando ele fala na cruz, está consumado, essa expressão, irmãos, está consumado, tetelestai, está relacionada a teleiotes, que vem de teleu, que significa isso, concluir, finalizar. Então quando ele diz está consumado,
Ele está falando, vai ser finalizado, completado, concluído, pronto. Quando Jesus fala isso, alguns entendem que essa seja a última expressão dele. Quando Jesus diz isso, o que Deus faz? Efeito, pá, dominó, você está entendendo? Você olha para aquela cena ali, você vê, poxa, é só morte, sofrimento, tristeza, é ou não é? Tristeza, ele acaba de falar essa palavra e ele entrega o seu espírito, ele morre, os céus estão todos escuros, trevas, você fala assim, poxa, que coisa tenebrosa, mas aqui, irmão, pá, ele derruba o primeiro bloquinho, o primeiro dominó, passa um pouquinho, 3 dias, bum, ele ressuscita, dentre os mortos, passa mais um pouquinho, o que acontece? Pá, o Espírito Santo vem sobre os irmãos, passa mais um pouquinho, o que acontece? 3.000 almas são convertidas, efeito dominó. Dê um aplauso a ele, irmãos, porque ele está provocando uma revolução. Os céus governam, oh meu Deus. O diabo tenta fazer alguma coisa daqui e dali, levanta um homem chamado Saulo, perseguição, pá, outro bloco cai da parte de Deus, e um bloco chamado Saulo mesmo, ele cai de cavalo, Deus pega aquele bloco, coloca ele de forma linear no projeto de Deus, e esse homem, irmãos, começa a fazer uma revolução, ele vai para um lugar, vai para outro e tal, e o evangelho começa a ser espalhado para todos os lugares da terra. Que coisa tremenda. Por que eu e você estamos aqui no ano 2021? Por que eu e você estamos aqui, irmãos, essa manhã? Efeito dominó de Deus. Você pode dar mais um aplauso a ele, você? Resultado do efeito dominó de Deus, porque ele está finalizando essa obra. Tetelestai, tudo está feito. Quando ele diz tetelestai, ele fala, tudo está feito, pronto, nada ficou para trás, não existe nenhuma pendência, tudo está realizado, tudo está quitado, tudo está concluído, tudo está pago, não tem nenhuma pendência, o estrago foi remido, o estrago provocado pelo pecado foi redimido aqui, o Senhor redimiu a minha e a sua vida, nos limpou, nos sarou, nos transformou, retirou de nós toda maldição, irmãos. Um dia nós vamos ver esse bloco final caindo sobre as obras do inferno e destruindo o trono do inferno sobre as nossas vidas, e ele vai ser julgado, desfeito, anulado, e o Senhor reinará sobre nós para sempre, para sempre. Você pode dar mais um aplauso a ele? Para sempre, para sempre. Oh, nome de Jesus. Nome de Jesus, está consumado. Pessoal do louvor pode subir, está consumado, por favor. Esse é o efeito dominó de Deus. O que você olha para aquilo ali e parece que nada está acontecendo, mas é ele dizer está consumado e dar o último suspiro, a terra já treme, irmãos, a terra já treme, há um efeito forte aí por trás, há um efeito forte. Aquele está consumado é tão forte que o véu do templo é rasgado. Mortos ressuscitam das sepulturas. Mateus vai falar sobre isso. Túmulos explodem, mortos ressuscitam. Só de ele falar está consumado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 e 25, o apóstolo Paulo fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Quando nós tentamos entender pela lógica humana o que Deus fez com seu filho, é loucura, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, que estamos experimentando na nossa vida, na nossa casa, os efeitos dominó de Deus, que estamos experimentando a ação do Espírito Santo na nossa vida, para nós é o poder de Deus. Diga comigo, o poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus está liberado. O poder de Deus foi liberado.
é poder de Deus, porque a loucura de Deus, aquilo que a razão não entendeu nada, a loucura de Deus é mais sábia que os homens, a fraqueza de Deus, aquele dominozinho lá naquela cruz do Calvário, aquele dominozinho pequenininho, a fraqueza de Deus ali, quando todos entendiam, poxa vida, que derrota, que coisa terrível, a fraqueza de Deus é mais forte do que toda a força dos homens. Quero que você fique de pé nessa manhã, porque é nessa manhã que nós vamos celebrar em memória daquele que era, mas em memória também daquele que é, e mais do que isso, em memória daquele que há de vir. Nós vamos tomar uma ceia aqui, em memória daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. O efeito dominó foi liberado. Nós vamos adorar o Senhor antes de tomar a ceia. Vamos adorar o Senhor. Coloque essa canção como oração no seu coração. Adore a Ele de todo o teu coração, agradecendo, louvando. Aleluia. Oh Espírito, meu amado, meu Senhor, minha força, meu Deus. Os diáconos podem se preparar. Nós já vamos distribuir os elementos da ceia. Podem estar preparados, daqui a pouco eu faço oração. Você que está em casa, se prepare. Você pode ficar em pé, se possível, em casa também, para nós adorarmos juntos. Diga para Ele. Ferido, esmagado. Por quem? Pelo meu pecado. Fala isso para Ele. Único digno de ser louvado, foi feito escárnio em meu lugar. O que Ele fez? Se entregou para ser julgado, tomou sobre si a culpa do meu pecado, foi condenado, morreu a minha morte, para que eu pudesse viver livre. Está consumado, sou perdoado, já não há condenação contra mim. Está consumado, sou perdoado. Jesus me amou até o fim. Único digno de ser louvado, foi feito escárnio em meu lugar. Se entregou para ser julgado, tomou sobre si a culpa do meu pecado, foi condenado, morreu a minha morte, Oh Deus, para que eu pudesse viver. diga para Ele. Viver livre, está consumado. Declare: sou perdoado. Oh, Já não há condenação contra mim. Está consumado, sou perdoado. por quê? Jesus me amou até o fim. Oh, xereleada la baraba, xereada la livre, 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 livre. Livre eu sou em ti. Transformado, transformado sou
Declare: está consumado, sou perdoado, já não há condenação contra mim. Está consumado, sou perdoado, porque Jesus me amou até o fim. Até o último bloco, que vai cair sobre o império das trevas. Até o último bloco, Ele me amou até o fim. Ele me amou por toda a eternidade. Na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, ergueu, deu graças, partiu, entregou aos discípulos e disse: tomai, comei todos vós, esse é o meu corpo, que está sendo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem. Naquela mesma noite, Ele também tomou o cálice, e Ele ergueu o cálice, deu graças, pegou aquele cálice, entregou nas mãos dos discípulos e disse: tomai e bebei todos vós, porque este aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu derramo para remissão, para perdão, para quebra de todas as maldições. Para a quebra de todas as maldições. Estou derramando esse sangue para a aliança eterna. Estou derramando esse sangue para que vocês estejam alinhados. Nessa manhã, quando você tomar a ceia, você estará sendo alinhado novamente. Mais uma vez, não só o autor, mas o consumador trabalhará na minha e na sua vida. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem, em memória de mim. Vamos adorar mais uma vez. Os diáconos vão entregar a você os elementos da ceia, vão distribuir onde você está. Pessoal de casa, se você quiser vir para pegar os elementos, os diáconos vão oferecer. Você que está em casa, pode tomar em família os elementos da ceia. Enquanto isso, vamos adorar mais uma vez com essa canção: bendito Deus eterno. Santo Deus, ferido e esmagado pelo meu pecado, único digno de ser louvado, foi feito o escárnio em meu lugar. Se entregou para ser julgado, tomou sobre si a culpa do meu pecado. O que Ele foi Condenado por mim e por você. Morreu a minha morte para que eu pudesse viver. Viver o quê? Viver livre. Está consumado, estou perdoado, já não há condenação contra mim. Está consumado, sou perdoado, porque Jesus me amou até o fim. Único digno de ser louvado, foi feito o escárnio em meu lugar. Se entregou para ser julgado, tomou sobre si a culpa do meu pecado. Ei, foi condenado, Morreu a minha morte para quê, irmãos? para que eu pudesse viver. Viver como? Viver livre. Está consumado, sou perdoado, já não há condenação contra mim. Está consumado, sou perdoado. Jesus me amou até o fim. Está consumado, sou perdoado, já não há condenação contra mim. Está consumado, sou perdoado, porque Jesus me amou até o fim.
Obrigado, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Senhor, cada uma das nossas vidas, que ao tomar essa ceia, nós sejamos por Ti alinhados no grande projeto, no grande propósito do Senhor, e possamos contigo reinar para sempre, experimentar todas as bênçãos que estão contidas em Cristo Jesus, no qual Deus o Pai vos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe. Hoje às 17 horas estaremos de volta. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, em nome de Jesus.